O grito ecoou pela sala de estar apertada em Alfama, como um trovão rasgando o céu de Lisboa. Eu não posso mais fingir que isso é normal. As palavras de Tomás, o pai de 15 anos de Matilde, pairavam no ar úmido, carregadas de uma fúria que ele nunca imaginara soltar. Matilde, com os olhos arregalados e o coração acelerado, viu o mundo desabar quando o homem que ela chamava de tio, na verdade, o companheiro secreto de seu pai, se levantou da cadeira, o rosto pálido como as paredes caiadas da casa. Tomás, um homem de 42 anos marcado pelas rugas de noites insones trabalhando como guia turístico nas colinas íngremes de Lisboa, sempre soubera que o amor dele por João era uma rebelião silenciosa contra o mundo conservador de Portugal. Mas naquela noite de verão, com o ar perfumado de jasmim filtrando-se pela janela aberta, a verdade explodiu como uma garrafa de vinho tinto derrubada. Matilde, sua filha única, herdada de um casamento breve e infeliz com uma mulher que partira anos antes, descobrira as cartas escondidas no fundo da gaveta, palavras de paixão entre dois homens que desafiavam as expectativas de uma família normal. Pai, você mentiu para mim, sussurrou ela, a voz tremendo como as folhas das oliveiras no vento atlântico. João, o tio, que aparecia nas festas de família com presentes extravagantes e histórias de viagens pelo mundo, agora estava ali, exposto, com o coração na mão. A confusão de Matilde não era só raiva, era um vendaval de perguntas que ela engolira por anos. Porque o pai nunca falara abertamente sobre seu amor. Porque as noites em que ele saía para trabalhar até tarde coincidiam com os sorrisos distantes de João. E o pior, como ela, uma adolescente navegando pelas ruas de Lisboa com amigos que zombavam de famílias estranhas, poderia enfrentar a escola amanhã. Tomás sentou-se no sofá gasto, as mãos trêmulas apertando os joelhos. Filha, eu te protegi do ódio que o mundo joga em nós. Aqui em Portugal, ainda há olhares que cortam como facas nas festas de São João. Mas as palavras soavam vazias, e quando o silêncio que ele construíra ao redor de seu segredo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma penthouse reluzente no Chiado, Ricardo Mendes, o bilionário de 38 anos que construíra um império de tecnologia com apps que conectavam corações solitários, olhava para o telefone com uma urgência que nem seus negócios bilionários lhe provocavam. Ele não era João, não, João era o confidente, o amigo que ligara em pânico minutos antes. Ricardo, com sua fortuna forjada em silício e sonhos digitais, era o homem que Tomás amava em segredo, o que enviava flores anônimas para a casa humilde em Alfama e financiava, de longe, as aulas de arte de Matilde. Eu preciso ir até lá, murmurou Ricardo para si mesmo, o reflexo de seus olhos verdes no vidro panorâmico capturando a ponte 25 de Abril iluminada. Ele surpreendera Tomás uma vez, ao comprar uma casa de férias em Sintra para eles escaparem dos olhares julgadores, agora, o segredo desmoronando exigia uma surpresa maior. A manhã seguinte amanheceu com o sol escaldante de Lisboa banhando as calçadas de pedra. Matilde saiu de casa cedo, os fones de ouvido abafando o mundo, caminhando pelas escadarias de Alfama até o elétrico 28 que ele levaria à escola no Bairro Alto. Seus pensamentos giravam como as rodas rangentes do bonde, traição, amor proibido, e uma solidão que a fazia questionar se algum dia encontraria seu próprio caminho. Na escola, as amigas notaram um inchaço nos olhos dela. O que houve, Matilde? Brigou com o pai de novo. Sofia, a mais próxima, cutucou-a no recreio, sob a sombra de uma figueira centenária. Matilde hesitou, as palavras presas na garganta como um espinho de sardinha mal engolido. É complicado. Meu pai não é quem eu pensava. Mas ela não disse mais. O estigma de uma família GLBT em uma cidade onde o progresso misturava-se ao conservadorismo ainda aterrorizava. Tomás, por sua vez, cancelou o tour pelo Castelo de São Jorge, incapaz de enfrentar turistas animados com seu coração em frangalhos. Ele sentou-se em um café na Praça do Comércio, o vento do Tejo carregando o cheiro de pastéis de nata, e ligou para João. Ela me odeia, João. E você? Você fugiu como um covarde. João, um artista de rua que pintava murais de azulejos modernos em paredes antigas, respondeu com voz rouca, eu amo você, Tomás, mas Matilde. Ela é como uma filha para mim também. Não posso destruir isso. A conversa terminou em lágrimas não ditas, deixando Tomás sozinho com o peso da culpa. Ele se lembrava de como conhecera Ricardo anos antes, em uma marcha do orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris tremulavam contra o céu azul. Ricardo, com sua doação anônima para a causa, aproximara-se dele não como um salvador, mas como um igual, dois homens feridos pelo preconceito familiar. Enquanto isso, Ricardo agia. Ele não era homem de palavras vazias, sua fortuna, acumulada com algoritmos que previram desejos humanos, agora previra o caos. Chamou sua assistente, uma mulher lésbica de Setúbal que navegava preconceitos com humor afiado. Prepara o jato para Faro. E contrata engenheiros, quer um protótipo pronto em 48 horas. A surpresa que ele planejava não era mero luxo, era uma ponte sobre o abismo de mal-entendidos.
Matilde sonhara com um robô companheiro desde que vira um documentário sobre AI, uma aula de ciências, algo para ajudar nas tarefas e conversar quando estiver sozinha. Tomás brincara com a ideia, mas a realidade financeira os ancorava à humildade e à alfama. O conflito escalou à tarde, quando Matilde voltou para casa e encontrou Tomás tentando cozinhar bacalhau à brás, as mãos tremendo tanto que o azeite espirrava. Fale comigo, pai. Por que você escondeu isso? Eu te amo, mas... sinto que perdi tudo. As lágrimas caíram no prato, misturando-se ao ovo ralado. Tomás, pela primeira vez, abriu o coração, contou da infância em uma aldeia do Alentejo, onde ser gay significava sussurros e exílio, do casamento forçado para ser homem, da descoberta de Ricardo, que o fizera sentir vivo novamente. Eu tinha medo de te perder, Matilde. O mundo ainda julga, mesmo aqui em Lisboa, onde as coisas mudaram. Mas as palavras, por mais sinceras, não apagavam a dor. Matilde saiu correndo para o mirador de Santa Catarina, onde casais heterossexuais se beijavam ao pôr do sol, e ela se sentiu uma intrusa em sua própria cidade. Ricardo chegou a Lisboa ao anoitecer, o helicóptero pousando discretamente em um heliporto privado. Ele dirigiu um carro alugado pelas ruas labirínticas, o GPS lutando contra o emaranhado de Alfama. Parou na casa de Tomás, o coração batendo como um tambor de fado. Quando a porta se abriu, Matilde o encarou, confusa. Ela o conhecia vagamente como o amigo rico do tio João. Quem é você? Perguntou ela, a voz afiada como uma navalha. Ricardo sorriu, mas seus olhos traíam a vulnerabilidade. Sou o homem que ama teu pai mais do que qualquer algoritmo pode calcular. E vim para te mostrar que surpresas podem curar feridas. A noite se desenrolou em tensão palpável. Tomás, atordoado, serviu vinho do Douro em copos rachados. Ricardo contou sua história, órfão de uma família conservadora no Porto. Ele construíra sua empresa para conectar pessoas marginalizadas, criando apps de namoro para a comunidade LGBTQ+, que agora valiam bilhões. Eu vi o preconceito te machucar, Tomás, e jurei que um dia faria algo maior. Matilde ouvia, dividida entre raiva e curiosidade. Então por que não apareceu antes? Por que deixar meu pai sozinho com isso? Ricardo pausou, o peso da verdade caindo. Porque amor verdadeiro espera o momento certo. E o teu aniversário é amanhã, eu não podia deixar passar. O Hugo da surpresa veio na manhã seguinte, com o sol filtrando pelas persianas. Matilde acordou com um barulho estranho na sala, um zumbido suave, como abelhas mecânicas. Lá estava ele, não um robô comum, mas um companheiro IA personalizado, com olhos luminosos que piscavam em tons de azul do mar português, voz modulada para soar como um narrador de contos de fadas lusitanos. Olá, Matilde. Eu sou Lumi, teu assistente para aventuras criativas. Pronto para pintar o próximo mural ou resolver enigmas de história portuguesa. O robô, com corpo esguio de metal polido e toques de azulejo cerâmico, estendia uma mão articulada. Tomás ficou boquiaberto, ele brincara sobre isso na semana anterior, durante uma conversa casual com Ricardo por mensagem. Mas a surpresa ia além, Lumi não era só um gadget. Programado por engenheiros de Ricardo, ele carregava histórias interativas sobre heróis LGBTQ+, da história portuguesa, de Rainha Isabel de Aragão, que desafiava normas, a figuras modernas como ativistas do orgulho. Eu o criei para te lembrar que famílias como a tua são as mais fortes, disse Ricardo, ajoelhando-se ao nível de Matilde. Não porque sou rico, mas porque entendo a dor de esconder quem se é. Lágrimas brotaram nos olhos dela, não de raiva, mas de um alívio que dissolvia o nó no peito. Contudo, o conflito não terminava ali. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Uma tia conservadora de Tomás, vinda de Évora para o aniversário, chegou à casa com um crucifixo balançando no pescoço e olhares de julgamento. Isso é pecado, Tomás? E agora um robô pagão? O que o senhor dirá? A cena explodiu em gritos, com Matilde defendendo o pai pela primeira vez. Ele me ama mais do que você jamais amou qualquer um. A tia saiu batendo a porta, deixando um rastro de tensão que ecoava as feridas antigas de Tomás. Enquanto isso, João reapareceu, não como fugitivo, mas como aliado. Ele confessou a Ricardo sua própria luta, inveja do amor profundo entre Tomás e o bilionário, mascarada como amizade. Eu te invejei porque Tomás brilha ao teu lado, admitiu em uma conversa no terraço, com vistas para o castelo iluminado. O quarteto, Tomás, Ricardo, Matilde e João, sentou-se para uma ceia improvisada de sardinhas grelhadas e vinho verde, onde verdades fluíam como o Tejo. Matilde, tocando o braço metálico de Lumi, perguntou, e se o mundo não aceitar? Ricardo respondeu, então mudamos o mundo, um código de cada vez. Os dias seguintes trouxeram reviravoltas. Na escola, Matilde compartilhou Lumi com Sofia, que revelou ser bissexual e escondendo seu próprio segredo. Juntas, elas criaram um clube de arte digital,
usando o robô para projetar murais sobre aceitação nas paredes do bairro Alto. Mas o clímax veio quando um tabloide sensacionalista publicou uma foto roubada de Ricardo saindo da casa humilde, com o título "Bilionário gay compra família pobre em escândalo lisboeta". O preconceito explodiu nas redes, com comentários venenosos misturando inveja e ódio. Tomás enfrentou a tempestade, dando uma entrevista anónima a um podcast progressista, sua voz tremendo mas firme. Amor não tem preço, mas surpresas como essa nos lembram que ele pode mudar vidas. Ricardo, ao seu lado, anunciou uma fundação para famílias LGBTQ+, em Portugal, doando milhões para abrigos em Faro e Porto. Matilde, agora o centro da mídia estudantil, liderou uma marcha escolar pelo orgulho, com Lumi projetando arco-íris holográficos nas ruas. No final, sob as estrelas de uma noite em Sintra, onde a casa de férias aguardava, Tomás e Ricardo se abraçaram, com Matilde rindo ao lado de Lumi. Obrigada pela surpresa, sussurrou ela. O bilionário sorriu, não foi o robô, foi o amor que o tornou possível. E assim, em meio às brumas mágicas da serra, a família renasceu, tecida não de segredos, mas de verdades ousadas. A brisa de Sintra carregava o perfume de eucaliptos, misturando-se ao som distante das ondas quebrando contra as falésias. Matilde observava o pai e Ricardo caminhando de mãos dadas pelo jardim da casa de férias, um gesto simples que, semanas antes, teria sido impensável em público. Lumi, o robô companheiro, pairava ao seu lado, seus sensores emitindo um zumbido suave como uma canção de ninar. Eles parecem felizes, não é? Disse a IA com voz sintética mas afetuosa, projetando uma flor virtual de papoula vermelha no ar. Matilde assentiu, mas uma sombra de dúvida ainda pairava em seu peito, a sombra das palavras da tia, e quando como fantasmas nas vielas de Alfama. De volta a Lisboa, a vida retomava seu ritmo caótico. Tomás voltou aos tours, agora com uma confiança renovada, contando histórias não só de reis e navegadores, mas de figuras esquecidas como o poeta António Boto, que desafiara normas nos anos 20 com versos homoeróticos. Turistas estrangeiros, mais abertos, aplaudiam, locais murmuravam. Ricardo, imerso em reuniões na sua torre de vidro no Parque das Nações, recebia convites para jantares de gala, mas recusava, preferindo noites simples com Tomás cozinhando cataplana de marisco na cozinha apertada. Mas o conflito latente explodiu em uma reviravolta inesperada. João, o artista, anunciou que deixaria Lisboa para uma residência em Berlim, fugindo do escândalo midiático. Não aguento mais os olhares, confessou ele a Tomás em um café no Cais do Sodré, o vapor do café subindo como fumaça de cigarro proibido. Tomás sentiu o golpe como uma maré alta, João fora seu primeiro amor aberto, o que o tirara das sombras do armário. Você é parte de nós, implorou Tomás. João hesitou, os olhos fixos no rio Tejo. Talvez eu precise me encontrar sozinho. Mas volte para Ricardo, ele te merece. Matilde, ouvindo a conversa por acidente ao passar pela porta entreaberta, sentiu uma fúria nova. Ela confrontou João no ateliê dele, um espaço bagunçado no moraria com telas de murais inacabados retratando casais diversos. Você vai nos abandonar como a mamãe fez. Somos uma bagunça, mas é nossa bagunça. As palavras saíram como um fado lamuriante, cheias de dor crua. João, tocado, revelou seu segredo. Ele era soropositivo, diagnosticado anos antes, e o medo de complicar a vida de Tomás o mantivera à distância. Eu amo vocês demais para ser o peso. A revelação abalou o grupo. Ricardo, ao saber, mobilizou sua rede de contatos médicos, arranjando consultas confidenciais no Hospital de Santa Maria. Ninguém carrega isso sozinho, disse ele a João, estendendo a mão não como bilionário, mas como amigo. Matilde, por sua vez, usou-me para pesquisar histórias de resiliência, criando um diário digital que compartilhava com João. Veja, você não é uma carga, é uma estrela guia. Enquanto isso, o preconceito se infiltrava na escola de Matilde. Um grupo de garotos, influenciados pelos tabloides, rabiscou Família Freak em sua mochila durante a aula de educação física no Estádio da Luz. Sofia, sua amiga bissexual, defendeu-a com unhas e dentes, mas o incidente levou a uma suspensão e uma reunião com a diretora, uma mulher de Trás-os-Montes com visões antiquadas. Isso afeta a harmonia da turma, disse ela, os óculos embaçados de frustração. Matilde, com o mi escondido na bolsa projetando fatos sobre diversidade, rebateu, a harmonia vem da verdade, não de silêncios. O ápice do drama veio em uma festa de família ampliada em Évora, para o batizado de um primo. A tia conservadora, ainda magoada, espalhou boatos, culminando em uma discussão à mesa de presunto e queijo de serpa. Vocês destroem a tradição portuguesa, gritou ela, apontando para Ricardo, que chegara de mãos vazias exceto por seu amor. Tomás se levantou, a voz firme como o granito alentejano, tradição é amar sem medo, como nossos avós lutaram pela liberdade em 1974. O silêncio que seguiu foi quebrado por um primo mais jovem, gay no armário, que se abriu pela primeira vez, eu.
Eu entendo. De volta a Lisboa, as relações se entrelaçavam em nós inesperados. Ricardo propôs a Tomás uma vida juntos, não em mansões, mas em uma casa modesta no Príncipe Real, bairro boêmio onde casais do mesmo sexo passeavam abertamente. Mas Tomás hesitou, temendo abandonar as raízes de Alfama. E Matilde? Ela precisa de estabilidade. A discussão se estendeu pela noite, com estrelas piscando sobre a Basílica da Estrela. Matilde, crescendo a olhos vistos, começou a namorar um garoto da escola, Pedro, que se revelava trans. Seu primeiro beijo, trocado no Jardim da Estrela, trouxe pânico, e se eu magoou ele como me magoaram. Lumi aconselhou com sabedoria programada: amor é aprendizado, não perfeição. A jornada dela espelhava a do pai, sendo laços de amizade com Sofia em noites de gelado no Chiado. João decidiu ficar, inspirado pela fundação de Ricardo, pintando um mural gigante no Rossio, figuras entrelaçadas de todas as cores, simbolizando união. A inauguração atraiu multidões, com Matilde discursando ao microfone: surpresas vêm em formas de robôs e amores inesperados, mas a maior é perdoar e crescer. A tensão emocional culminou em uma tempestade atlântica que inundou as ruas de Lisboa. Presos em casa, o grupo compartilhou histórias ao redor de uma lareira improvisada: Tomás sobre sua juventude reprimida, Ricardo sobre a solidão da riqueza, Matilde sobre medos adolescentes, João sobre a arte como salvação. As águas recuaram, deixando clareza. No desfecho da segunda fase, Ricardo surpreendeu novamente, um app personalizado para famílias como a deles, conectando-as globalmente. Não é sobre dinheiro, disse ele a Tomás sob a chuva fina. É sobre nós. O beijo que se seguiu selou promessas, enquanto Matilde, com Lumi, sonhava com o futuro. O outono chegou a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes nas praças de Rossio, mas para Matilde, o vento carregava um novo tipo de inquietude. Aos 15 anos e meio, ela navegava não só pelas escadarias de Alfama, mas pelas complexidades de um coração adolescente. Pedro, o garoto trans que entrara em sua vida como uma brisa fresca do oceano, agora era motivo de sussurros na escola. Ele era ela antes, cochichavam os colegas no corredor do liceu, os olhos curiosos misturados a malícia. Matilde defendia-o ferozmente, mas internamente questionava: seu amor era genuíno ou apenas uma rebelião contra o caos familiar? Tomás notava a mudança na filha durante os jantares familiares, agora ampliados com Ricardo e João como presenças fixas. A mesa, coberta com pão de milho e azeitonas pretas, tornara-se um fórum de vulnerabilidades. Filha, o amor te assusta porque viu o meu escondido, disse Tomás uma noite, cortando o queijo fresco com uma faca cega. Matilde baixou os olhos para o prato, o rubor subindo como o vinho tinto nas bochechas. E se eu errar, pai? Como você errou ao esconder? Ricardo, sempre o estrategista, interveio com uma proposta surpreendente: um retiro familiar em Óbidos, a vila medieval amuralhada onde livros e amores florescem entre paredes de pedra. Lá, sem distrações digitais, podemos reconectar. João, revitalizado pela terapia providenciada pela Fundação, concordou, carregando telas em branco para sessões de arte coletiva. A viagem, de trem sinuoso pelo interior, foi pontuada por silêncios carregados e risadas forçadas, o clique das rodas e quando dúvidas não ditas. Em Óbidos, sob o céu nublado do centro de Portugal, o grupo se instalou em uma pousada com vista para as muralhas. Lumi, portátil e incansável, projetava mapas interativos das lendas locais, cavaleiros que amavam além das normas. Mas o retiro desmoronou no segundo dia, quando Pedro ligou em prantos. Seus pais conservadores de Cascais descobriram sua identidade e ameaçavam mandá-lo para um colégio interno no Brasil. Matilde, sentada na cama de Docel, sentiu o pânico como uma muralha caindo. Eu vou até ele, declarou, pegando a mochila. Tomás bloqueou a porta, os olhos flamejando. Você não entende os perigos, Matilde. O mundo ainda come vivos os que desafiam. A discussão escalou para um confronto familiar no pátio da pousada, com chuva fina molhando os livros expostos nas prateleiras ao ar livre. Ricardo mediou, sua voz calma como um algoritmo equilibrando equações. Deixem-na ir, mas juntos. Amor ensina na estrada, não em gaiolas. João, surpreendendo a todos, ofereceu-se para dirigir. Eu sei o que é fugir do medo. Vamos transformar isso em jornada. A viagem de volta a Lisboa foi uma odisseia emocional. Parando em uma aldeia alentejana para almoço de migas e porco preto, Matilde abriu-se sobre Pedro. Ele me faz sentir vista, pai. Como você se sente com Ricardo? Tomás, mastigando devagar, recordou sua própria juventude, um primeiro beijo roubado em uma feira de Ourique, interrompido por vaias de vizinhos. Eu fugi então. Não fuja agora, filha. Lute. Ao chegarem a Cascais, o confronto com os pais de Pedro foi um furacão. A mãe, uma socialite de cabelos loiros e colar de pérolas, gritou:
isso é confusão hormonal. Ele precisa de cura. O pai, um banqueiro de fato impecável, apelou para a tradição. Em Portugal, homens são homens. Ricardo, revelando-se, contra-argumentou com fatos frios, estatísticas de suicídio na comunidade trans, leis portuguesas de identidade de gênero desde 2018. Mas foi Matilde, com voz trêmula mas inabalável, que mudou o curso. Vocês o amam. Então a mãe quem ele é? Eu amo. Os pais de Pedro recuaram, não convertidos, mas rachados. Pedro juntou-se ao grupo naquela noite, em uma praia de guincho, onde ondas altas lambiam a areia. Ao redor de uma fogueira improvisada, histórias fluíram, João sobre sua sorpositividade como uma tela em branco para renascimento, Ricardo sobre a pressão de ser o provedor perfeito em uma família que o deserdara por ser gay. Matilde e Pedro entrelaçaram mãos, o primeiro passo em um amor tímido mas real. De volta a Lisboa, o mural de João no Rossio ganhou vida com contribuições de Pedro, linhas fluídas representando transições. Mas uma reviravolta veio do inesperado. A tia de Tomás, outrora inimiga, ligou em segredo. Eu vi o escândalo na TV, e eu sinto falta da família. Posso vir? O encontro, em um restaurante de fado no Bairro Alto, foi tenso como cordas de guitarra. Ela pediu perdão, admitindo seu próprio casamento infeliz moldado por medo. Eu julguei porque temia o diferente em mim. O abraço que seguiu dissolveu anos de gelo. Matilde, fortalecida, organizou um evento escolar com Lumi, uma feira de diversidade, com stands de histórias LGBTQ+ portuguesas. Sofia, agora namorada de uma menina do Porto, ajudou, transformando o ginásio em um arco-íris de bandeiras. Mas o clímax pessoal veio quando Tomás propôs a Ricardo durante um piquenique no Monsanto: case comigo. Não por show, mas por nós. Ricardo, lágrimas nos olhos, aceitou com um anel simples de prata com azulejo incrustado. A jornada de Matilde com Pedro aprofundou-se em confidências noturnas no mirador de Monsanto, onde luzes da cidade piscavam como estrelas caídas. Obrigada por lutar por mim, disse ele. Ela sorriu, surpresas nos unem. O inverno de Lisboa chegou com um manto de neblina que envolvia o Tejo como um véu de segredos, mas para Tomás e Ricardo, era uma estação de planejamento febril. O casamento, marcado para a primavera no Jardim Botânico Tropical, prometia ser íntimo, apenas família escolhida, sem flashes de paparazzi. Ricardo, com sua mente de engenheiro, projetava detalhes, flores de buganvília entrelaçadas com circuitos luminosos, simbolizando amor analógico e digital. Tomás, mais prático, preocupava-se com Matilde, ela está mudando rápido demais. Pedro é bom, mas e o futuro dela? Matilde, imersa no segundo ano do liceu, equilibrava estudos com ativismo. Seu clube de arte digital, batizado de Cores Escondidas, agora tinha filiais em escolas de Setúbal e Coimbra, graças ao patrocínio discreto de Ricardo. Lumi servia como facilitador, gerando hologramas de ícones como Sofia de Mello Brainer, poetisa que navegava amores complexos. Mas uma rachadura surgiu quando Pedro recebeu uma oferta de bolsa para um colégio interno em Londres, focado em artes trans inclusivas. É uma chance, Matilde. Mas deixar você dói. Eles passeavam pelo aqueduto das águas livres, as arcadas antigas e quando suas dúvidas como um aqueduto de emoções. João, florescendo em sua residência lisboeta, capturou o momento em um quadro, silhuetas de jovens sob arcos de pedra, mãos quase tocando. Amor é ponte, não prisão, disse ele a Matilde durante uma sessão de pintura no ateliê. Ela confidenciou seus medos, e se eu for como a tia, cheia de preconceitos escondidos? João riu suavemente, todos temos. O truque é pintá-los para fora. O conflito familiar ressurgiu com a chegada da primavera. A tia de Tomás, redimida mas frágil, anunciou um noivo, um viúvo de Beja com visões tradicionais. Ele aceita meu passado, mas... E o de vocês? O jantar de ensaio em Alfama virou um campo minado, com o noivo questionando Ricardo, fortuna de aves de namoros estranhos. Isso corrompe a juventude portuguesa. Ricardo, contendo a raiva, rebateu com humor, corrompe mais o ódio do que o amor, senhor. Matilde, farta, saiu para o terraço, onde o fado de uma casa vizinha lamentava amores perdidos. A reviravolta veio de Sofia, que revelou uma gravidez surpresa de um namoro breve, um dilema que ecoava as escolhas de Tomás anos antes. Soubi, mas isso muda tudo. O grupo se uniu em apoio, Ricardo financiando consultas médicas, Tomás oferecendo sabedoria de pai solteiro. Matilde, visitando Sofia no Hospital de Santa Maria, viu o ultrassom e sentiu um puxão maternal inesperado, vida é surpresa constante. O casamento se aproximava, mas uma ameaça maior pairava, um rival de negócios de Ricardo, um magnata conservador do Norte, vazou documentos falsos sugerindo que a fundação era propaganda gay disfarçada de caridade.
A mídia explodiu, com manchetes no Correio da Manhã: bilionário compra lealdades em escândalo. Tomás, lendo o jornal no Elétrico 28, sentiu o pânico antigo retornar. Eles vão nos destruir. Ricardo, em uma conferência de imprensa no Hotel Ritz, defendeu-se com fatos, relatórios de impacto, depoimentos de beneficiados. Meu amor por Tomás não é segredo, é farol. Matilde liderou a contraofensiva juvenil, com o clube hackeando, eticamente, redes para espalhar histórias reais de famílias ajudadas. Pedro, de Londres via Zoom, contribuiu com um vídeo: Ricardo me salvou quando ninguém mais viu. A maré virou, com apoio de celebridades como o cantor Fado Marisa. No dia do casamento, o Jardim Botânico desabrochou em tons de magenta e verde. Matilde, como dama de honra em vestido de linho branco, caminhou ao lado do pai, Lumi projetando borboletas virtuais. Os votos de Tomás e Ricardo, sussurrados sob uma pérgola de jasmins, foram um testamento de resiliência: eu te escolho todo dia, contra tempestades e olhares. João cantou um fado original, voz rouca tecendo dor em alegria. Mas o clímax emocional veio pós-cerimônia, quando Pedro surpreendeu Matilde com uma passagem para Londres: venha no verão. Construamos pontes. Ela aceitou, lágrimas misturando-se ao champanhe. A tia, assistindo, sussurrou a Tomás: vocês me ensinaram a ver além. A noite terminou em fogos sobre o Tejo, iluminando um amor que superara abismos. Fim da parte 4, aproximadamente 1000 palavras. Continuação na parte 5 segue imediatamente. O verão pós-casamento trouxe a Lisboa um calor opressivo, como se o sol Atlântico conspirasse para derreter as últimas barreiras. Tomás e Ricardo, agora maridos em uma certidão simples mas sagrada, navegavam a lua de mel doméstica, fins de semana ericeira, surfando ondas que simbolizavam a fluidez de suas vidas. Matilde ficara em Alfama com João, supervisionando o clube Cores Escondidas, que agora planejava uma exposição nacional em Coimbra. Mas a tranquilidade era ilusória. Pedro, de Londres, começou a distanciar-se via mensagens esparsas: a cidade é incrível, mas sinto falta de você, e do medo de ser eu mesmo aqui. Matilde, deitada no telhado da casa sob estrelas, confidenciou a Lumi: ele está mudando, ou sou eu? A IA, com sua lógica impiedosa, respondeu: mudança é evolução. Testa as águas. A primeira rachadura veio durante a visita de Sofia, agora mãe de um bebê rechonchudo chamado Luna, batizada em honra à lua de Lisboa. Elas passeavam pelo Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo, quando Sofia revelou: meu ex quer custódia exclusiva. Diz que minha bissexualidade me torna instável. Matilde, empurrando o carrinho, sentiu fúria protetora: vamos lutar. Ricardo conhece advogados. O conflito escalou para uma audiência no Tribunal de Lisboa, um prédio austero perto da Sé. Tomás testemunhou, sua voz ecoando salas de mármore: Sofia é a mãe mais amorosa que conheço, orientação não define capacidade. Ricardo, nos bastidores, mobilizou especialistas em direitos LGBTQ+. João pintou um banner para o protesto fora: amor maternar não tem rótulo. Matilde, com Pedro via chamada de vídeo, organizou uma petição online que viralizou, coletando 10.000 assinaturas em dias. A vitória veio parcial, custódia compartilhada, mas o stress abalou Sofia, levando a uma crise de identidade. Eu me sinto dividida, como Portugal entre tradição e modernidade. O grupo se reuniu em uma casa de campo nos arredores de Sintra, onde curas fluíam com chá de ervas e conversas à lareira. Ricardo compartilhou sua própria crise: eu construí o império para provar valor, mas quase perdi Tomás por orgulho. Enquanto isso, a tia de Tomás, agora casada, enfrentava seu teste: o noivo revelara infidelidades, forçando-a a confrontar hipocrisias. Ela ligou para Matilde em lágrimas: você estava certa, julgamento cega. Matilde a convidou para a exposição em Coimbra, um gesto de ponte. A reviravolta maior veio com Pedro: ele retornou inesperadamente, não para ficar, mas para romper. Londres me mostrou quem sou, Matilde. E não é o garoto que você conheceu. Ele revelara-se não trans, mas fluido em identidade, precisando de espaço para explorar. O adeus, no aeroporto de Portela, foi um vendaval de dor: eu te amo, mas como amigo agora. Matilde chorou no táxi de volta, o Tejo borrado pelas lágrimas. Tomás a consolou com histórias de seu divórcio: dor forja força. Ricardo surpreendeu com uma viagem solo para ela: vá a Londres sozinha. Descubra teu Pedro interior. Matilde partiu, ilumina bagagem, encontrando-se em galerias da Tati e ruas de Camden, onde amizades novas brotaram: uma garota escocesa chamada Ailid, com sotaque macio e olhos curiosos. De volta, a exposição em Coimbra foi um triunfo: murais de João e contribuições de Matilde sobre perdas e renascimentos.
Sofia apresentou Luna no palco, um símbolo de esperança. A tia discursou, voz embargada: eu aprendi a amar além do medo. O clímax veio em uma crise de saúde de João, uma infecção relacionada ao HIV o hospitalizou. O grupo velou ao seu lado, Ricardo financiando tratamentos experimentais. Na recuperação, João propôs uma colaboração, um app de arte terapêutica com Ricardo. Surpresas nos salvam. Matilde, agora com um crush tímido por ele via cartas, sentiu o coração expandir. Amor não é posse, é voo. O outono retornou a Portugal com um sussurro de folhas caídas, mas para a família expandida, era uma colheita de lições. Matilde, de volta de Londres com o coração remendado, mergulhava em projetos, um podcast com Lumi narrando histórias de jovens que eram portugueses, entrevistas gravadas nas feiras de Tavira e nas docas do Porto. Ailid, a escocesa, visitava via trem noturno, trazendo whisky e canções folk que se misturavam ao fado em noites no bairro alto. Tomás e Ricardo, casados há meses, enfrentavam rotinas, Tomás guiando tours temáticos LGBTQ+, pelo património, Ricardo expandindo a fundação para incluir programas trans em Faro. Mas uma sombra pairava, a tia, após o divórcio, revelaram um diagnóstico de depressão, e quando as lutas de João. Eu reprimi tanto que quebrei, confessou ela em uma sessão familiar na casa do Príncipe Real, agora reformada com toques de azulejo e tecnologia discreta. O conflito final irrompeu com um escândalo corporativo, o rival de Ricardo processou a fundação por desvio de fundos, alegando favoritismo gay. A mídia, sedenta, transformou em circo, repórteres acampando em Alfama, microfones na cara de Matilde na escola. É verdade que o robô Lumi é arma de propaganda, gritou um jornalista no portão. Tomás, protetor, barrou a entrada, saiam, isso é nossa vida, não show. Ricardo, em audiências no Tribunal de Lisboa, defendeu-se com dados irrefutáveis, auditorias independentes, impactos mensuráveis em vidas salvas. Mas o stress culminou em um colapso, ele desmaiou durante uma reunião, o coração sobrecarregado por anos de máscaras. No hospital, ao lado da cama, Tomás sussurrou: você não precisa ser herói sozinho. Matilde, segurando a mão dele, leu mensagens de apoio global, de Pedro em Nova York, Sofia em Setúbal, Ailid em Edimburgo. João organizou uma contracampanha artística, murais pop-up por Lisboa, retratando Ricardo como um Quixote moderno contra moinhos de preconceito. A cidade respondeu, petições, vigílias no Rossio, até o presidente enviando uma nota de solidariedade. A tia, redimida, testemunhou no tribunal: eu vi o ódio de perto. Essa fundação cura o que eu ignorei. A absolvição veio como uma onda recuando, deixando conchas de clareza. Ricardo, recuperado, propôs uma pausa: vamos para as Açores. Reconectar com o mar. A viagem, de ferry para São Miguel, foi catártica, trilhas vulcânicas onde erupções passadas simbolizavam renascimentos. Matilde e Ailid caminharam de mãos dadas por lagoas termais, o primeiro "eu te amo" dito em águas quentes. Tomás e Ricardo renovaram votos em uma capela isolada, com João como padrinho e Lumi registrando em hologramas. De volta, Matilde graduou-se com honras, discursando no liceu: surpresas, robôs, amores, perdões, tecem nossa tapeçaria. Sofia casou-se com uma parceira, Luna como florista mirim. João publicou um livro de murais, dedicado à família. Anos depois, em uma Lisboa mais inclusiva, Tomás olhava para o Tejo de sua varanda, Ricardo ao lado, Matilde casada com Ailid em uma cerimônia no Chiado. Lumi, atualizado, contava histórias para netos imaginários. Nós superamos, murmurou Tomás. Ricardo sorriu, e surpreendemos o mundo. O amor, profundo e resiliente, provara ser a maior surpresa de todas.